Malas e sapatos de salto alto, à partida, seriam dois objetos como tantos outros. Mas será que sabemos os malefícios que estes podem causar à nossa saúde? O Tiago Góes Ferreira foi à rua saber tudo. Vamos ver. A sério? Como é que vocês conseguem? Mulheres, a sério, como é que conseguem? Eu estou há 2 minutos a andar com isto, já me dói as costas, não me sinto nada sensual. Parei o trânsito, é um facto, mas não me sinto nada sexy. Será que as mulheres portuguesas estão a usar as malas e os saltos altos corretamente? Hã? Será? Vamos saber. Sabia que as mulheres portuguesas não deviam levar consigo, como é o seu caso, mais do que 5% do seu peso do corpo. Sabia disso? Não. Sabia. Sabia disto? Não, não sabia. É verdade. Sabia disso? Sabia. Não estás muito pesada? Não, mas não és tu, estou a falar em relação às malas. Posso pesar a sua mala? 3 quilos. Passou o teste. Quase 10 quilos. Está cabo das tuas costas. E agora? Mas quanto é que pesa? 55. No máximo 3 quilos. 3 quilos só. 55. Logo devia ter 2,5 kg no máximo. Tem de tirar 100 gramas. 5% de 60 são 3 quilos. Ui! 3 quilos e 200 gramas a mais. Estamos a falar mais ou menos de 2,5 kg. 3 quilos e 200 gramas. Mais 700 gramas do que devia ter. Ainda tem o casaco. E o guarda-chuva? Essa mala não deve pesar mais do que 4 quilos. Jesus, quase 3 quilos a mais. Precisa mais um teste? Rapidamente. Agora é o teste do salto alto. Uma mulher deve usar um salto alto, no máximo com quanto de altura, sabe? 7 centímetros, não? Então. 5 centímetros, mais ou menos, não é? De 10 centímetros? Posso me dar ideia. 4. 4 centímetros. Exatamente. Ei. 6 centímetros. 11 centímetros. Quase o dobro. 11. Quase o dobro. 7 centímetros a mais. 7 centímetros. Quase o dobro do que devia. Tudo errado. Tudo errado. E agora 4 centímetros só. Vou tentar. Está a dar cabo das suas costas. É verdade. Agora precisa de receber uma massagem. Ai, nem vais medir nem pesar nada, pois não? Cada um faz o que entender. Connosco, para nos falar sobre estes inimigos da coluna, temos o médico ortopedista, o Dr. Luís Teixeira. Muito boa tarde. Bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, doutor. Bem-vindo. Obrigada. Bom, esta amostra que o Tiago fez é de alguma forma preocupante, até porque é conhecidíssimo, enfim, toda a gente sabe, é do conhecimento geral, que os saltos altos não fazem propriamente bem à saúde, mas também se sabe que supostamente tornam as senhoras muito mais elegantes. Ainda assim, vivemos num país cuja calçada portuguesa é património, mas também não dá jeito nenhum andar de saltos altos na calçada portuguesa. Bom, mas vamos ao problema de saúde que isso pode causar. Até quanto é que não é grave, em termos de centímetros de salto? Ora bem, Tânia, nós não podemos ser radicais. Portanto, aquilo que devemos é fazer de uma forma construtiva, apelar a que, de uma forma global, os saltos não devem ultrapassar os 3 a 4 centímetros. 4 centímetros no máximo. Mas é possível ter um sapato, e há muitas casas comerciais que hoje já o fazem, compensam, fazem o salto alto compensado. Compensa à frente, compensa atrás, o que permite à senhora ganhar altura sem haver um desnível tão acentuado. Exato. Portanto, por outro lado, o problema que se põe é, nós podemos dizer que até podemos permitir excessos, se esses excessos não forem efetuados única e exclusivamente, por exemplo, na atividade profissional, se for feito num ambiente social, se for feito num jantar, numa saída à noite, etc., e forem complementados com uma boa preparação física por parte da senhora. O grande problema que se coloca é que, e isso é muito fácil de compreender, quando nós temos esta posição, se colocamos um salto alto, o que se passa é que estamos a empurrar todo o corpo para a frente. O organismo, compensando isso, o que faz uma hiperlordose da coluna lombar. E é exatamente aqui embaixo, na coluna lombar, que vão acontecer a maioria dos problemas. E essa hiperlordose faz um aumento da carga. Se nós tivermos uma senhora que pratique exercício com regularidade, que tenha um bom fortalecimento dos músculos paravertebrais, dos seus músculos abdominais, provavelmente não há inconveniente nenhum em utilizar o seu salto alto pontualmente. Muito bem.
Até que ponto, estamos a falar aqui do centro da gravidade, que avança. Certo. Mas ali o Tiago, na peça, falava nos 4 centímetros. Nós temos telespectadores com a mais variada faixa etária. O que é aconselhável mesmo, a partir de quanto é que não podemos trabalhar todos os dias? Porque há profissões, as hospedeiras, pessoas que trabalham em superfícies comerciais, apresentadores de televisão, passam muitas horas de saltos. Isso não é de todo bom. Não, mas é Pedro, se houver o tal equilíbrio, há profissões, e falo numas hospedeiras, de uma maneira geral, têm todas esse tipo de salto. Mas hoje em dia já as hospedeiras têm a possibilidade mais baixo. de ter salto um e bocadinho depois mais há outra baixo. coisa, é o tipo de salto, e o salto não tem a ver apenas com a altura, nós estamos aqui só a limitar-nos à altura. E há a outros pormenores, agulha? tem a ver com a largura, a estabilidade que condiciona no calçado, porque tudo isso faz variar dois grandes problemas. O primeiro problema surge ao nível da coluna, o outro problema surge ao nível de outras articulações, como ao pé. É evidente que um pé que está nesta posição, toda a região anterior do pé está em sobrecarga. Por outro lado, um pé que é instável, aqueles sapatos muito elegantes, sobretudo em ocasiões de cerimónia, mas que são muito bicudinhos, não é? São, mesmo sem ser na calçada, em que aí provavelmente até são quase impossíveis de utilizar, mas em zonas de cerimónia, exigem um esforço muito grande. É o número de circo, quase, às vezes. Sim, não é a primeira vez que vemos nas Tanto passagens no andar de modelos, como na consequência do andar, porque às vezes é um verdadeiro número de círculos claro. chão fora. Claro. Ora bem, não é por acaso também que hoje em dia as pessoas nos casamentos já não levam a mal, quando são casamentos, enfim, de amigos, que a partir de uma determinada hora vamos buscar ao porta-bagagens sapatos um bocadinho mais baixos. Lindos para as fotografias, para dançar, é outro caso. O doutor fez o favor de... não nos trouxe, mas a nossa produção preparou ali alguns exemplos de malas e de sapatos para percebermos o que é que está errado nas malas e nos sapatos das portuguesas. Podemos ir até lá? Claro que sim. Então faça o favor. Se não se importa, doutor, pode ir até lá. Muito obrigada, porque nós vamos só preparar-nos para promover o nosso passatempo, não é? Bom, Doutor? vamos sim, senhor. Vamos lá. Estás bem? Está Então tudo não bem? estou. Tens de largar os saltos, Zé Pedro. Estou farta de dizer. Mas sabes que quem me tira o salto à sexta e ao sábado, tira-te tira-me tudo. Doutor, pronto, já aqui estamos. Gostos à parte, temos aqui sapatos, temos aqui malas. Certo. Pode ser bem o exemplo daquilo que é a vida portuguesa, não é? No feminino e às vezes no masculino. Vamos lá saber o que é que está errado e o que é que está certo. Vamos começar pelos sapatos, talvez? Vamos, se calhar é Tiago. Ok. Aqui temos um exemplo de um sapato que está compensado. Portanto, independentemente da altura, isto tem mais de 4, mas não terá muito mais do que 4. Mas a verdade é que houve uma tentativa de compensação à frente, permitindo à pessoa adquirir maior altura. E depois, se repararem, há um pormenor interessante, é que é um sapato que é muito mais estável, tem uma boa base de sustentação e, portanto, permite uma grande estabilidade na marcha. Pronto, para quem gosta de usar ténis, é um ténis que supostamente dá um bocadinho mais de elegância pelo facto de não ser... Sim, não é um ténis dependendo do raso, gosto, não se pode bem chamar totalmente um ténis, mas é uma forma, um misto entre uma coisa e outra. Aqui, por exemplo, temos de um lado oposto, e para escolher um exemplo exatamente oposto, é um sapato naturalmente de cerimónia, muito mais elegante, mas tem um salto muito instável, com uma altura enorme, muito pouco apoio na frente, e ainda por cima é bicudo. Portanto, todo aí o pé... vamos ter vários problemas no nosso pé, não é? Porque... Temos não apenas a parte dos problemas que falámos da coluna, mas temos um pé que tem uma sobrecarga anterior fruto do salto, temos um pé que tem pouca almofada em baixo e que, portanto, aumenta ainda essa sobrecarga e que ainda por cima estamos a condicionar um aperto dos dedos e podem daí advir situações como joanetes, chamado valgus valgus e outro tipo de deformidades do Mas os sapatos antepé. bicudos são tão mais elegantes, Pois doutor. isso são. Há no mercado e nas farmácias para os sapatos de salto alto de senhor ou estileto umas pequenas esponjas que são colocadas à frente. Isso ajuda no conforto ou estamos só a falar de conforto e não estamos a... Quer dizer, estamos a apagar o... Em termos de conforto, sim. Naturalmente funciona como uma almofada. Agora, não resolve a diferença de altura, não é? Claro. Em termos de diferença de altura. Mas em termos de conforto da almofada, sim. Bem, esses Bordeaux até me dá vertigens. Só olhar para eles dá vertigens. Pronto, quer dizer, eu não tenho aqui a medição, mas são isto... 12 centímetros à sim, vontade. pelo menos, se não for mais, se nós tivermos a noção de que a base
está aqui, Sim. provavelmente São isto mais, são talvez. mais de 12 centímetros, são quase 15 centímetros. Mesmo com uma compensação anterior, é um sapato muito É estilizado. quase de época. É muito estilizado, mas é um sapato que não indicamos de todo, sob o ponto de vista indicam. ortopédico. Muito bem. Está bem? E aquele à frente, Este, por exemplo? este sim, é um sapato cujo, se reparar, a diferença de salto é uma diferença relativamente pequena. Sim. A diferença que temos, porque a base do sapato cá dentro, se virem, mais está abaixo. aqui e está aqui, esta diferença é inferior a 3, 4 centímetros. Portanto, é um sapato perfeitamente aceitável. Muito Bom, bem. e o tal salto de 4 centímetros não temos aqui nenhum, não é? Porque esse aí cor-de-rosa também... Não, todos estes são sapatos que a vossa produção escolheu, que têm salto. Portanto, não há aqui sapatos rasos. Mas foi uma forma interessante que a produção encontrou de arranjar alternativa à utilização do salto, portanto, a que a senhora possa ganhar altura sem haver grande prejuízo Exato. naquilo que é... Sim, porque os rasos toda a gente conhece, não é? Sim. Enfim. E será que os rasos também fazem bem à saúde? Uma Sabrina, por exemplo, pelo facto de ser tão direita e o nosso pé não ser assim, não é? Claro, isso depois já depende um bocadinho da característica do próprio pé e de pessoa para pessoa. Mas, sob o ponto de vista da coluna, não há grande contraindicação, apesar de... É quase como andar descalço, não é? Sim. Não há, em termos da coluna, não há problema absolutamente nenhum. No que diz respeito à parte do pé, naturalmente que a parte interna do pé deve ter, a abóbada plantar deve ter algum apoio. Muito bem. Nota-se, sobretudo nas adolescentes, que as que têm o peito maior tendem, por uma questão de vergonha, a ficarem mais curvadinhas para a frente. Isso acontece e há senhoras que normalmente com o peito muito grande são mais marrequinhas, por assim dizer, com todo o respeito. Mas isso tem a ver com o próprio peso ou tem a ver com uma postura? Porque nós podemos ser responsáveis pela postura que apresentamos, não é? Sim, o treino postural é muito importante. E hoje em dia, inclusivamente, já há aulas de treino postural, independentemente da dimensão do peito. Portanto, há pessoas mesmo com o peito pequeno e que têm uma postura errada, e vê-se muito nos jovens, sobretudo nas idades mais jovens, nós vemos como é que os miúdos andam, etc. E andam muitas vezes, e o Zé Pedro falou num aspecto muito importante. Repara que quando tem um miúdo que transporta uma mochila numa escola, e a mochila tem um excesso de peso, nós fizemos recentemente uma análise, um estudo em escolas, e vimos que havia uma percentagem de crianças muito elevada, mais de metade apresentavam um peso nas mochilas acima do normal. E o que é que o Zé Pedro repara quando vê os miúdos a caminhar? Eles vão assim. Eles vão completamente numa posição cifótica para compensar o peso que têm atrás nas mochilas. Isso é uma postura péssima, é uma postura horrível. E que condiciona, naturalmente, grandes malefícios para a parte da E coluna. depois levam os livros todos e às vezes não precisam nem de metade, não é? Portanto, Sim, também deviam ter cuidado em relação a não isso. necessitam de todo. Bem, vamos pesar as malas, doutor. Muito bem. Isso também é uma coisa que, de facto, qualquer uma das senhoras aqui presentes e nas quais me incluo, se olharmos para a nossa mala diariamente e tirarmos de lá metade do peso, a verdade é que chegamos ao final do dia e não sentimos falta de nada. Porque nós usamos muita coisa que não é precisa. Bom, Eu acho que vamos... o primeiro... É lá. Sim, o primeiro... Elas estão já todas pesadas, pelos vistos. 5 quilos. Sim. O primeiro truque tem logo a ver com aquelas regras que a vossa peça falou muitíssimo bem. 5% do peso corporal. E dado que temos algumas limitações de peso, vamos, à medida que vamos analisando, vamos dando conselho. O maior conselho para evitar excesso de peso nas malas tem a ver com escolher malas de menores dimensões. Porque quanto maior é a mala, maior é a tendência a colocar coisas que são Porque depois até fica mal uma mala vazia tão grande. Esta mala tem 5 quilos para um peso que foi estimado, a produção calculou que a pessoa tinha cerca de 75 quilos. Ou seja, tem 5 quilos, tem acima daquilo que são 5% do peso corporal. Exatamente, 10% de 75, 75, 3,750 teria que ter... O que não é bom. Para além disso, há outros pormenores que vamos falando nas malas que têm a ver com a forma pela qual nós podemos transportar a mala. E aí, o que é aconselhável é que as malas tenham uma capacidade, não apenas de as senhoras as poderem levar à mão ou no braço, mas de poder ter alças, Uma alça comprida, uma alça comprida para poder cruzar. Ou seja, ok, a mala não ser transportada apenas aqui, mas para poder cruzar
à tiracolo. Exatamente, como se usava quando éramos mais novos. Há isto, Certo. pode-se usar assim também, não é? Exatamente. Assim nós podemos equilibrar, porque verdadeiramente, apesar da mala estar à esquerda, a maior parte da carga está a ser colocada no ombro direito. E, portanto, ao nível do tronco, há uma estabilidade ideal. Não parece. Olha, tenho aqui o meu bilhete, juro, senhor. Já não existe Mas olha, picas. o ideal e aquilo que nós É a mochila, aconselhamos é a mochila. Vamos lá colocar. Isto é mochila para que idade? Esta é uma mochila, acima de tudo, que tem um bocadinho de peso a mais. Cuidado com as costas. Não há picas já com... Estás a responder? Não há... Estou a responder a uma dúvida que me foi suscitada pela internet. A sua posição, o que é que acabou sem querer de fazer? Fazer assim. Exatamente, era aquilo que estávamos a É falar. verdade, é que acabei de fazer assim. Não é? Está quieto, Zé Pedro. E é isso exatamente que nós devemos evitar. Pois, com certeza. Porque... Se por outro lado a pessoa fica outra, olha, tem que olhar para a E frente. olha, e usas mochilas caras, 79,5 €. Não é minha. Ai, pronto. A grande vantagem da mochila é que permite distribuir o peso, não é? o peso. Este tipo de mochilas convém ainda que a alça seja o mais larga possível, Exato. de maneira a fazer a menor sobrecarga. Tirinhas não é com... Não Depois é bom. temos aqui, porque isto não afeta apenas as senhoras, e, portanto, os cavalheiros hoje em dia transportam pelo menos um portátil lá dentro. As malas, normalmente são malas que são pesadas. Olha, neste caso, a mala até estava bem. Esta estava, calculando um cavalheiro que teria na casa dos 81 quilos, tinha 3 quilos a 3,5 kg. Está ótimo. Está Pois, abaixo por de isso é que eu não 5%. uso mala, que eu peço só 65, não posso... Tu só podes usar uma carteirinha com cartões. E para terminar, doutor... E depois as malas mais pequeninas. pequeninas são as mais elegantes. Mas, acima de tudo, às vezes há pequenos truques. O primeiro truque, e rapidamente, é 10 as segundos. pessoas diariamente escolherem aquilo que precisam para o dia. Exatamente. Segundo, usar embalagens mais pequenas com o mesmo tipo de produtos que lá transportam. Muito bem, muito obrigada, Doutor Luís doutor. Teixeira, muito obrigado. Até à próxima. Muito obrigada, sim, até à próxima. Bom, amanhã cá estaremos.